E aí, eu precisei descansar, né? Eu tive um burnout. Me sobrecarreguei de trabalho durante muito tempo. Durante as sessões de diagnóstico de neurodivergência, eu percebi que eu vendi todas as minhas férias, que eu não tive nunca a oportunidade de descansar do jeito que eu descansei, e o quanto meu corpo estava pedindo arrego há um bom tempo, tá? Então, assim, é muito trabalho, a gente entra num modo sobrevivência. A gente sai correndo aí pra pagar boleto, pagar as contas, e aí a conta chega. E a conta chegou. O ano passado, boa parte do ano eu passei com algum tipo de probleminha, de doença, sempre passando mal, sempre medicada, sempre dormindo muito, sabe? Aí era o corpo pedindo arrego, né? Tipo, toda hora tá gripada, toda hora tá com dor de cabeça, toda hora tá com tontura, toda hora tá passando mal, né? O que tá acontecendo, né? E aí eu não tava percebendo os sinais que o meu corpo tava dando. Isso aqui tá me incomodando, tá pinicando o pescoço. Eu não entendi os sinais que o corpo tava me passando e eu continuei trabalhando em modo sobrevivência, né? E as doenças aparecendo cada vez mais, aí eu tomei um tombo. E aí quando surgiu a questão do dente, que eu comecei a reclamar em setembro, né? Eu precisei ir pro pronto-socorro e eu vi que a minha pressão tava alta. E eu vi que a minha glicose estava alta, e eu vi que o meu colesterol estava alto, e aí eu vi que... A médica, na verdade, ela não deixou eu ser socorrida na questão do dente, ela me fez passar no PS primeiro, pra tomar um remédio de pressão, pra poder baixar minha pressão, pra eu conseguir passar no dentista, senão eu poderia ter hemorragia. E aí eu fui no... O médico pediu pra eu passar, né? Do pronto-socorro pediu pra passar no clínico. O clínico fez o exame de sangue, o exame veio alterado. E aí eu fiz o exame ginecológico e eu tava com mioma, e o meu DIU tava deslocado e vencido. E eu tava extremamente cansada. E aí, em janeiro, depois de saber tudo, em dezembro, como tava meu estado de saúde, o que eu fiz? Promoção! E aí, eu me sobrecarreguei com um monte de tiragem de cartas, porque tava fazendo promoção. Por quê? Porque a Aline finalmente estudou weight e queria experimentar com os consulentes. Aí a Aline encheu a agenda, entendeu? E a saúde da Aline foi indo pro saco. A saúde da Aline indo pra casa do caralho, né? E aí, também teve a audiência que eu participei. Participei não, eu processei aqueles filhos da puta, né? E então eu tive que rever uma testemunha, aquela vagabunda daquela mulher, né? Mentirosa do caralho, porque eu tenho conversas dela, né? E a prostituta foi tão desgraçada que ela ficou até perguntando pro marido da minha testemunha, pra minha testemunha, como tava o marido dela, o casamento dela. Maria Camburão do caralho. Então, eu tive que me segurar pra não explodir na audiência e tive que ficar atenta pra não ver a minha testemunha estourando. E aí eu entrei num estado de tensão muito complicado, pra mim foi muito nervoso, rever um processo no qual... Sem palavras, gente, eu acho que foi... A gente, né, e a gente não, vou colocar eu. Eu fui perseguida, sofri racismo, sofri intolerância religiosa, sofri assédio sexual e moral do meu chefe, com mais de 200 prints e 100 áudios. E a empresa me tirou de louca durante quase 4 anos. E eu pensei que eu fosse ficar louca mesmo. Então, foi um processo que se arrastou por 2 anos e meio, porque eu não quis processar a empresa assim que eu saí dela. Porque estava ainda muito difícil para poder conversar sobre esse assunto sem chorar. Porque eles foram cruéis num nível que vocês não têm ideia. Eu na UTI, meu chefe fingindo que estava mancando de uma perna só, arrastando no plantão, debochando da minha cara na minha folga pros outros funcionários. Meu chefe vindo cheirar meu perfume por trás. Meu chefe colocando a Bíblia na minha mesa só porque me viu com o fio de conta embaixo da polo da empresa. E tudo isso comigo, pós saído de um quase morte de Covid, porque eu tinha
ido pro hospital 3 vezes, eu cheguei a ficar na UTI, não cheguei a ser entubada, mas aí a empresa queria ver o lado dela e eu voltava pro plantão, e por eu não conseguir produzir como os outros corretores, eles começaram com isso e eu tava ainda em processo de me curar, me restabelecer de saúde física. Então foi um processo bem pesado. E aí começou. Não era mais coisa física, começou a ir muito pra cabeça. Comecei a ter uma crise de ansiedade atrás da outra. E o médico que me atendeu falou que era burnout. E depois eu expliquei pra pessoa que tá fazendo o meu relatório de neurodivergência. E ela falou que era sobrecarga sensorial. E que eu deveria fazer detox de redes sociais. Eu trabalho com rede social, eu trabalho aparecendo. Então, sim, eu sumi, né? A minha saúde naquele momento foi mais importante, eu me dei um tempo para poder só dormir, assistir vídeos na internet. E aí, quando passou-se o tempo que eu vi que meu corpo já estava descansado o suficiente, eu fui fazer as minhas aventuras, né? Minhas loucuras de sempre, né? Só que com muito mais saúde. E aí, tem algumas novidades para falar para vocês. É que eu anoto aqui, né? Porque eu tenho que começar também a fazer isso, né? Anotar as coisas que a gente fala. Vamos lá. Eu comecei nesse período de sobrecarga sensorial, né, esse período que eu sumi, a fazer os testes de neurodivergência. E a gente já acabou os testes, só falta acertar alguns pequenos detalhes para poder redigir o relatório, né? Se eu tenho ou não, né? E vocês vão saber quem é o pai da criança, né? E o que mais? Ah, sim. E as loucuras da vida. Vocês vão ver, peraí. E aí eu fui utilizar de forma boa o meu hiperfoco, mais para coisas que me tiravam da rede social e me colocava mais no momento presente. E é uma coisa que eu queria fazer muito, né? Meti o louco. Foi me inscrever no curso de tranças. E aí eu comecei a fazer curso. E aí eu tô fazendo o curso agora, né? Tô na quinta aula do curso. E eu tô fazendo pra mim, porque eu gosto de trocar de tranças toda hora. E chegou uma hora que eu falei, gente, eu tô gastando 500 pau toda hora pra fazer trança, 200 mil, oh, Deus queira. 200, 500 reais toda hora pra fazer as tranças. Então, eu vou juntar esse dinheiro e vou fazer eu mesma as minhas tranças, né? Por enquanto, eles só estão fazendo tranças enraizadas e tal. Na verdade, a gente chegou no tópico de tranças enraizadas semana passada. E era boxeadora e era tranças tranças de central assim, né, no meio da cabeça, enfim. E aí começamos com a parte de comprar o jumbo. E agora vai ser a parte divertida, que é a parte que eu entro como minha própria cobaia, que é fazendo meus cabelos, né? Então, semana que vem, começamos com a outra parte. E aí, vocês vão me ver bela e gostosa aqui, porque eu vou começar a fazer meus próprios cabelos, né? Porque era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, né? Aline, você não vai fazer trança pra fora? Olha, se pagar bem, por que não, né? Mas, por enquanto, a intenção é fazer pra mim mesma, sabe? Então, foi uma parte que foi muito lúdico. Com as tranças, eu não preciso mexer em redes sociais. Na verdade, sim. Enquanto eu tô fazendo as tranças ali, eu não preciso de um celular ou um computador. Eu tenho que apenas aprender a fazer as tranças da forma correta, né? Então, pra mim foi bom que pegou uma parte muito lúdica minha. Eu tinha um projeto, e eu tenho esse projeto, né? De dar curso de Reiki e talvez uns outros cursos aí. E aí, finalmente, eu consegui chegar na conclusão da apostila e tirar um projeto da gaveta, que são os meus bonecos de Reiki, que eu não sei então, porque minha amiga tá na zona, né? Enfim, eu não vou achar agora. Nossa, não vou achar mesmo, tá muito roxo aqui. Mas tem meus bonecos de Reiki que eu tô fazendo também, né? Que o meu objetivo nesse ano é espalhar a palavra do Pai Rapé e a palavra do Reiki pelo mundo, né? Então, vou vender os bonequinhos e fiz uns panfletos. E tô fazendo aí umas parcerias com umas pessoas, né? E a primeira parceria, que foi o louco que comprou essa ideia, foi o Matheus. Depois o Matheus passou pra Anne, que é a esposa dele, que é outra doida. E a gente se juntou pra poder fazer esse projeto de dizer como cada rapé reflete, pode ajudar no alinhamento e no equilíbrio de cada um dos chakras do corpo, né? E é um folheto explicativo, né?
ali, e aí quem se atrair mais por isso, né, vai atrás de procurar mais sobre o rapé, e eu, né, entraria com a questão do curso se a pessoa tiver interesse de se aprofundar. Esse curso não tem previsão de quando vai acontecer, queria muito que acontecesse no mês de abril, mas eu tenho alguns outros projetos que estão na frente nessa fila, então pelo menos a apostila está pronta, né. Ah, Aline, você é rapizeira? Rapezeira é uma palavra muito forte, mas que o rapé me ajudou muito nos meus processos de insônia, nos processos de respiração, de me manter calma, né? E me ajudou muito, muito. As medicinas me ajudaram muito, né? Então eu sou uma grande defensora das medicinas. E o rapé eu consagro uma vez por dia, todas as noites antes de dormir. Então eu consegui fazer o desmame dos remédios de dormir. Só que aquela coisa, né, gente? O rapé não faz milagre, né? E o certo é tomar remédio. Então chegou uma hora que realmente meu corpo ficou cansado. Mas agora que eu já fiz o descanso, agora que a terapia tá em dia, eu sinto que o rapé voltou a fazer o efeito que fazia antes, que é me trazer essa calma, esse aterramento, me preparar para dormir, né? Então, eu pensei nesse projeto, o Matheus abraçou e a gente vai divulgar o kit nas próximas semanas, tá? Os folhetos, os kits, e vocês vão ver ainda muito meu rostinho nesse ano por aí. Graças a Deus, tá dando tudo certo, tá? Uma outra coisa também, grupo presencial. Tem umas meninas que acompanham no grupo, né? Tem um grupo ali, que a gente faz as nossas mantras, nossas meditações. Tivemos um encontro nesse período, né, de sobrecarga sensorial, onde nós nos encontramos, e foi ali que as meninas correram as minhas barras e cuidaram também de mim. E aí eu tive mais rapidez para voltar dessa sobrecarga sensorial, tá? Então vocês ainda vão me ver um pouco ausente aqui, mas é que eu tô tentando realmente recuperar minha saúde. Eu ia tomar Cambô, mas a Thay falou que não precisava. Então, eu senti que eu precisava dar um reset no meu corpo. Eu já tomei Cambô, aqui as picadinhas aqui do veneno do sapo. E eu ia tomar uma vez por ano, mas aí eu me ressoei esse ano, né, de fazer essa limpeza profunda do meu organismo por meio do enema. E o enema, ele é uma medicina também, né, ancestral da Dona Flor, na qual é aplicada por sonda pelo ânus. São 3 dias, né? E aí tirou bolos e bolos de vermes e fez uma limpeza estomacal em mim. E nosso estômago é nosso segundo cérebro. Então, eu fiz esse tratamento porque eu precisava ter mais clareza de pensamentos, e às vezes os vermes, né, a verminose. Eu ando muito descalça, eu nasci no meio do mato, eu ando descalça em casa, eu ando descalça nos rituais. Mas toma remédio de verme uma vez por ano, não dá nada. Gente, não sai tudo, cara. E eu percebi que tinha verme ali e fezes antigas de muito tempo. E aí eu limpei meu corpo. A Thay é maravilhosa. Minha pele, olha essa pele de pêssego, ó. Olha essa pele de pêssego. Olha essa cinturinha aqui, ó. Então, fiquei gostosa. O enema tá me ajudando muito e eu tô com mais disposição pra fazer também os meus trabalhos, né? Então foi um combão aí que eu precisei fazer. O que mais que eu fiz pra contar de novidade pra vocês? Tô pensando. Atividades mais lúdicas, gente, que não tivesse a ver muito com a internet. Apesar de que, né, eu mexi um pouquinho no Facebook, né, fazia tempo que eu não mexia assim com mais dedicação. Mas não é pra divulgar meu serviço, eu fui lá realmente pra poder bisoiar. Então vocês podem ter me visto online em várias redes sociais aí, menos respondendo a mensagem de vocês, porque o celular eu deixei ele no canto e fui viver a minha vida, né? O que mais que eu fiz? Curso de barras. Saudade, gente. Ai, ai. Porque assim, uma das coisas que também me fez acordar bastante era que eu tava sendo uma terapeuta que não aplicava as terapias em mim mesma. E tava querendo ajudar os outros, e ó, nem descansada me dava o direito de descansar. E aí eu lembro que... Lembro não, né? A Jéssica, ela me deu o curso de barras de Axis. Literalmente já me presenteou com o curso há 2 anos atrás. E aí eu passei por alguns processos ano passado, fiquei um pouco distante dos meus amigos e comecei a aplicar os processos verbais do Axis Consciousness. E aí eu percebi que as coisas foram andando, foram andando pro bem. Só que eu percebi que a ferramenta das barras estava completamente desatualizada.
eu não tinha me atualizado. E aí eu dei essa... Eu chamei a Jéssica, né? E me dei essa chance de fazer uma nova turma, que foi uma turma incrível, que eu aprendi muita coisa. E tem outras coisas também que eu vou, né, compartilhar com vocês durante a semana, mas vamos lá que tem tiragem aqui no status. Vamos lá.